Tudo em excesso faz mal. Mesmo produtos que consumimos no dia a dia, como o sal e o açúcar, podem causar sérios danos ao nosso corpo quando ingeridos em altas quantidades. Mas algumas outras substâncias não precisam de muito para nos levar dessa para melhor. Pelo contrário, apenas 1 micrograma já o bastante para ser mortal. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo. E aqui está o nosso vídeo sobre o polônio, a substância mais perigosa do mundo. Os mais antigos já costumavam nos dizer: tudo aquilo que é consumido em excesso tende a nos fazer mal. E isso vale até mesmo para substâncias como a água, que é crucial para a nossa sobrevivência. Caso você não saiba, teoricamente, é possível se intoxicar consumindo quantidades absurdas de água, ainda que isso seja extremamente difícil do ponto de vista prático. Mas certos compostos podem matar uma pessoa apenas com algumas gotas. Não são poucos os venenos mortais espalhados por aí. Cada uma dessas substâncias tem suas propriedades, mas hoje nós estamos aqui para falar de uma em particular, que é considerada a mais letal e perigosa do mundo: o polônio. Só para se ter uma ideia, basta 1 micrograma para matar um adulto saudável. Isso significa que com apenas 1 grama, alguém mal intencionado poderia colocar mais de 10 milhões de pessoas em risco. Mas qual a história por trás dessa substância letal? O ano era 1898 e a famosa cientista Marie Curie estava estudando as propriedades do uraninite, um tipo de mineral rico em urânio. Junto com seu companheiro, Pierre, a física percebeu que o mineral continuava com uma altíssima energia radioativa mesmo após a remoção do urânio e do tório. Isso intrigou bastante o casal e fez com que eles levassem seus estudos ainda mais a fundo. Para encurtar a história, esse interesse pelas capacidades radioativas do uraninite fez com que Marie isolasse pela primeira vez na história o elemento que seria então batizado de polônio, em homenagem à sua terra natal, a Polônia. Para muitos historiadores, este foi um ato político muito bem pensado pela física, já que na época o país ainda não se chamava Polônia. E, dando esse nome ao novo elemento, Marie chamou a atenção do mundo para uma região que sofria com diversas crises. Mas o que há de tão especial nesse elemento para que ele seja tão mortal? Enquanto outros minerais têm o que chamamos de radiação de longo alcance, a emitida pelo polônio pode ser bloqueada até mesmo por uma fina camada de papel. Isso faz com que esse veneno possa ser transportado em pequenos potes de vidro, sem que as pessoas que estão manuseando a substância possam se intoxicar. O perigo está mesmo no momento em que alguém inadvertidamente ingere o polônio, já que suas partículas radioativas, nesses casos, entram em contato com os tecidos internos do nosso corpo. E as quantidades não precisam ser significantes para que os danos comecem a aparecer. O micrograma do polônio 210, o isótopo mais venenoso, pode matar um homem adulto de 80 quilos. Então você pode imaginar o que quantidades um pouco maiores podem fazer. E os sintomas causados pela intoxicação com essa substância não são nada agradáveis. Em quantidades muito pequenas, a pessoa intoxicada sofre com náuseas, vômitos e uma fadiga fora do comum, podendo evoluir para a morte. Doses um pouco maiores podem fazer com que a vítima também apresente esses sintomas mais fortes, além da perda de cabelo antes de passar para um quadro fatal. Nos casos em que a intoxicação ocorre com quantidades muito grandes, a medula óssea e os leucócitos são comprometidos, causando hemorragias e infecções.
após fortes diarreias, sangramentos, perda de fluidos e desorientação. E o pior de tudo é que a morte é lenta e gradual, podendo levar semanas para ser consumada. Mas, depois de tantas informações assustadoras, vamos a uma boa notícia. Lembra quando falamos que apenas uma micrograma de polônio basta para intoxicar um ser humano adulto? Bem, o lado bom disso é que não estamos falando de uma substância presente em abundância no nosso planeta. Na verdade, a produção mundial do polônio 210 em todo o mundo não ultrapassa 100 gramas por ano. Isso, somado ao fato de que o elemento possui uma vida útil bem curta, faz com que possamos dormir um pouco mais sossegados. Mas, como nem tudo são rosas, isso não significa que o polônio já não tenha sido usado como arma química. Um dos casos mais famosos de envenenamento proposital por polônio foi a morte do ex-espião da KGB, Alexander Litvinenko, da Rússia, que supostamente estava se voltando contra Vladimir Putin. A morte ocorreu em 2006 e, segundo informações públicas sobre o caso, trata-se da primeira ocorrência de morte provocada por efeitos da radiação alfa. Outro óbito supostamente provocado pelo polônio 210 foi a do líder político Yasser Arafat, da Palestina, em 2004. Ele morreu em 11 de novembro daquele ano, após passar 13 dias internado em um hospital, em Paris. Existe a hipótese do líder político ter sido sistematicamente intoxicado pelos serviços secretos israelenses. Como você pode ver, o polônio é uma substância super agressiva, mas talvez o que seja mais curioso sobre tudo isso é que todos nós carregamos um pouco deste elemento dentro de nossos corpos. Isso porque o polônio 210 pode ser encontrado de forma natural na superfície da Terra, em quantidades muito menores que 1 micrograma. Portanto, a não ser que você trabalhe em um laboratório com grande exposição a esta substância, ou então seja um espião russo ou líder político do Oriente Médio, você não tem muito com o que se preocupar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!